É uma alegria, mais uma vez, nós darmos início a essa festa especial dos livros e autores de Poços de Caldas. Realizaremos parte da abertura oficial da 11ª Feira Nacional do Livro e Flipossos 2016, o Festival Literário de Poços de Caldas, nesta manhã, aproveitando que a feira encontra-se de portas abertas para o público e com várias atividades acontecendo desde agora. E, se a Gisele me permite, ontem à noite uma bela matéria sobre Flipossos na Globo News, né, dizendo que a nossa feira abre a temporada aí de feiras literárias no país. E nós sentimos orgulhosos em abrir mais esta página da história deste evento, que pode ser considerado, sem exagero, o mais representativo e cultural da agenda anual de Poços de Caldas e de toda a região. Durante os próximos 9 dias dessa festa literária singular, que tem atraído cada vez mais a atenção da mídia especializada e de um público cada vez mais numeroso e eclético, formado por jovens de todas as idades, adultos em geral, crianças, professores, literatos, educadores e amantes dos livros e do mundo de conhecimento que eles polinizam, preparamos um leque especialíssimo de palestras e mesas redondas em torno de temas dos mais interessantes. O Flipossos, considerado hoje um dos 4 festivais literários mais importantes do Brasil, tem como principal diferencial ser eclético e diversificado, em que todos, indistintamente, tenham acesso ao fantástico universo da literatura. E é com esse espírito de transformação e renovação que somente a educação e a cultura, através dos livros, são capazes de promover em todos nós, que lançamos oficialmente a 11ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipossos 2016. Nesta edição, convidamos a todos a viajarem conosco pelo maravilhoso mundo da literatura clássica. Com o slogan de Camões a Machado de Assis, uma viagem pela literatura clássica, vamos buscar na história e nos grandes autores clássicos o sentido especial da literatura e da nossa formação intelectual. Para além do mundo da literatura clássica, onde teremos mesas sobre a vida e obra de Machado de Assis, Luís de Camões, Shakespeare, Dostoiévski, Rimbaud, passando pelos contemporâneos Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto e Fernando Pessoa, o Festival Literário de Poços de Caldas, seguindo sua particularidade, oferecerá ainda, durante esta semana, cinema, artes plásticas, música, fotografia e design para atender à diversidade e ecletismo do público. As crianças, como sempre, contarão com um espaço totalmente dedicado, ludicamente decorado, sob curadoria e produção do SESC, que não mediu esforços para a concretização do espaço SESC Flipossinhos, que recebeu uma atenção especial que vai agradar os pequenos como os jovens e também os adultos, claro. Tradicionalmente, convidamos um escritor de destaque para ser o patrono do festival. Em consonância com a temática que enaltece a literatura clássica, convidamos o imortal José Murilo de Carvalho, mineiro de Piedade do Rio Grande, historiador e sociólogo, ocupa a cadeira de Raquel de Queiroz na Academia Brasileira de Letras. José Murilo de Carvalho recebe homenagem hoje à noite e profere amanhã a palestra Dom Pedro II, a República e o Republicanismo, um tema bastante atual, e aproveita para falar da vinda de Dom Pedro II a Poços há 130 anos para a inauguração da estação Mogiana, da Estrada de Ferro. Portanto, palestra amanhã, às 20 horas, com o patrono José Murilo de Carvalho. As homenagens do Flipossos 2016 também se estendem ao estado homenageado, Rio Grande do Sul, e a livraria Lelo e Irmão, da cidade do Porto, Portugal, como livraria homenageada nesta edição. E nesta manhã festiva, dando início às importantes homenagens do Flipossos 2016, destacamos com alegria 2 homenagens especiais. A nossa querida escritora sulfurosa Benedita Pires Duarte e o escritor brasileiro homenageado Euclides da Cunha. Nós começamos destacando nossa escritora sulfurosa Benedita Pires Duarte.
Ela nasceu em 23 de outubro de 1922, na região de Mococa. Veio para Poços de Caldas com 6 anos, na década de 20, quando seu pai foi convidado para administrar a fazenda das filhas do Dr. Pedro Sanches. Nesta época em que vivia no casarão da fazenda, Benedita tomou amor pelos livros. Foi assim que o pai, percebendo esta veia literária da filha, a trouxe para estudar na cidade. Depois de estudar em escolas rurais, ela ingressou no colégio Jesus Maria José. A figura do pai sempre teve um papel fundamental na vida intelectual da filha, com quem mantinha altos papos filosóficos. Depois, fez faculdade de letras na Autarquia Municipal de Ensino, que teve como gestor o saudoso padre Trajano Barroco. A partir desse contato com o padre, Benedita começou a escrever crônicas semanais para o jornal Diário de Poços de Caldas. Ela escreveu por durante 20 anos, até o fechamento do jornal em meados de 2000. Depois disso, escreveu também para os jornais da Mantiqueira, da Cidade e para o Brand News. Foi também professora de português nas escolas Pio XII e Jesus Maria José, profissão que abraçou com muito amor, onde lecionou até 1955. Viveu os melhores momentos da vida literária da cidade, quando frequentava quase que diariamente a livraria Vida Social, cujo gestor, Dr. Cornélio Ovelac, Benedita travava discussões filosóficas e profundas, mesmo sendo muito jovem e tímida. Para ela, era fascinante quando o Dr. Cornélio avisava dos livros novos que chegavam à livraria, e ela era uma das primeiras a ter contato com eles. Viveu ao longo da vida uma efervescência cultural e intelectual muito grande consigo própria, a qual acabou sendo sua prioridade em determinado a outros objetivos de vida, como se casar e ter filhos. O contato com os livros e com o universo literário faz de Benedita um dos baluartes da nossa história literária em Poços de Caldas, respeitada no meio e reverenciada por antigos e novos escritores poços-caldenses. Publicou o livro de poesias Convergências e o livro de crônicas Lembranças e Saudade. Os principais escritores que leu na juventude foram Machado de Assis e José de Alencar, além da literatura portuguesa, uma das suas grandes paixões. Teve alguns escritores poços-caldenses que foram referência para ela, como Jurandir Ferreira, José Aires de Paiva também. Em sua opinião, eram iluminados e foram o grande diferencial para ela em toda a sua carreira literária. Da atualidade, um dos escritores que admira e respeita é o escritor visual Hugo Pontes e o jornalista William de Oliveira, e salienta que o Flipossos, o Festival Literário de Poços de Caldas, é um divisor de águas, cujo evento trouxe um despertar de novos escritores, e a cidade volta a ter a aura literária tão importante para a identidade de Poços de Caldas. Convidamos, portanto, a querida Benedita, Tide, como é carinhosamente chamada, para receber a sua homenagem. Por gentileza. Por aqui, por favor. A nossa homenageada recebe uma peça em cristal, confeccionada pela Molinari Cristais, com exclusividade para o Flipossos 2016. Obrigada, obrigada a todos. Excelentíssimo senhor Heloísio do Carmo Lourenço, digníssimo prefeito municipal de
subprefeito, vice-prefeito de Poços de Caldas, demais autoridades presentes, caríssimos, caríssimas. Antes de tudo, quero dizer que me sinto profundamente honrada e agradecida por este momento. Venho de um longo tempo, como veem. Por volta do ano de 1926, com cerca de 4 anos de idade, chegava eu a Poços de Caldas com minha família, vindos do município de Mococa. Meu pai, jovem ainda, vinha contratado para administrar a Fazenda Cachoeirinha, de propriedade do Dr. Pedro Sanches, falecido na época. Moramos durante alguns anos no casarão da fazenda, até que ali fosse construída a nossa residência. Cresci em meio a numerosos livros, dos quais fui tomar conhecimento quando, vindo estudar no internato do Colégio Jesus Maria José, encontrei uma professora de português, irmã Madalena, que me transmitiu muito gosto pela leitura. Desde então, apaixonei-me pelos livros e passei a redigir com facilidade. Formei-me como professora de 1º grau, lecionei durante muitos anos, aposentei-me. Quando foi fundada a primeira escola superior em Poços de Caldas, pelo reverendíssimo Monsenhor Trajano Barroco, matriculei-me no curso de letras. Foi então que, a convite da colega Beatriz Monteiro, já renomada cronista do Diário de Poços de Caldas, comecei a escrever minha crônica semanal. Parece que fui bem aceita pela crítica. Daí em diante, senti-me realizada. Durante mais de 20 anos, escrevi semanalmente para o Diário de Poços de Caldas, até o seu fechamento. Após, colaborei no Jornal da Cidade, Jornal da Mantiqueira e Brand News, encerrando neste último, há bem pouco tempo, o meu trabalho na imprensa. Publiquei alguns livros, poesia, crônica, e um dedicado à minha família. Acreditem, fui muito feliz, porque me sentia realizada ao escrever. Só espero que algo de bom eu tenha deixado para meus caríssimos leitores e caríssimas leitoras, durante todos os anos em que passei na plena realização de um sonho. E aqui estou. Obrigada, caríssimos. Obrigada, caríssimas. E, dando sequência às homenagens, os amigos da ADV também prestando uma homenagem à TIGE, que foi uma das fundadoras da entidade, a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais. Para tanto, convidamos agora o coral da ADV, a professora Rosilene de Fátima Marcondes, professora de Braille para deficientes visuais e ex-aluna de Dona Tide, para umas palavras nesta homenagem. Querida Dona Benedita Pires Duarte, carinhosamente chamada de Dona Tite. A história se encarrega de nos recompensar com importantes personagens e convivência de nos brindar com seres humanos de nobre essência. No auge de sua experiência de vida, Dona Tite, a Associação de
deficiência aos deficientes visuais. Me perdi. Deficiência aos deficientes visuais de Poços de Caldas. Se une a AADV. Ai, me perdi, gente. Eu estou muito emocionada. Nossa Senhora, me perdi. Você quer identificar enquanto eu falo alguma coisa? Não, eu vou. Quer? Você quer Fala, falar? fala. Eu falo. Gente, Você quer se procurar? Sim. Gente, vocês me desculpam. É que o texto é grande. Eu me preparei para ler, mas como essa pessoa foi muito importante, que ela foi uma fundadora da ADV, que é uma instituição que eu amo e prezo muito. Então, a palavra escrita fugiu das palavras. Desculpa pelo vexame. E se eu tenho... decepcionado, mas eu vou falar o que sai do meu coração. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que a senhora fez pela associação, que é uma instituição que eu amo e vivo por ela. E muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim, porque nessa caminhada, que eu sempre fui perseguida, eu sempre falava, eu vou desistir. E a senhora ali na DV, todos os dias, falava, se depender de mim, não desista, porque a associação depende de você. Então, muito obrigada por tudo que a senhora fez. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço, gente. Que Deus te abençoe, te proteja e guie a toda o nosso grupo lá. Nossa, vocês me dão um momento assim de muita emoção. Nem sei como dizer, mas eu é que sou agradecida, minha filha, pelos momentos que tive com vocês, que me deram muito ânimo para a vida. Vocês concorreram para que eu te desse, assim, um colorido melhor à minha vida, entendeu? Então, eu é que tenho que agradecer. Muito obrigada, viu? Nossa Senhora. Cadê o meu papel? Senta lá. Cuidado. Cuidado com ela. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Regiane Quinteiro. Atualmente eu estou como presidente da Associação de Assistência aos Deficientes Visuais. Eu, Regiane, o vice-presidente Rogério de Faria, que se encontra aqui com a gente, e todos os alunos, funcionários, eu também me emocionei. Queríamos fazer essa homenagem à Tite, e aí nós temos o coral, né, que vai contribuir com essa homenagem. Então, nós estamos aqui para entregar uma homenagem que a Rose começou a fazer leitura, então ela tem a homenagem escrita ali, né, juntamente com a dona Rita, que também foi aluna da Tite, e eu estou aqui, né, como presidente para entregar um buquê de flores a ela, em agradecimento a toda a influência para Poços e para a associação. Obrigada. Muito bem, nós agora vamos continuar as homenagens a Tite com a exibição do coral da ADV, que se apresenta a todos nós.
Nosso muitíssimo obrigado ao coral da AADV, que abrilhanta aí a abertura desta edição do Flipossos. Muito obrigado, mais uma vez. E a segunda homenagem desta manhã é ao nosso escritor brasileiro Euclides da Cunha, que completaria 150 anos de nascimento. Para receber a homenagem por ele, convidamos os representantes Lúcia Vito, atriz de teatro e arte educadora há 33 anos, atualmente diretora de cultura da cidade de São José do Rio Pardo e responsável pela administração da Casa de Cultura Euclides da Cunha, na mesma cidade. Convidamos também Leandro Leal, professor e mestre em ciência política pela UFSCar, embaixador euclidiano e professor do ciclo de estudos euclidianos da Semana Euclidiana de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo. Convidamos, portanto, os senhores Lúcia Vito e Leandro Leal para que recebam a homenagem, por gentileza. Perfeitamente. Convido também Ana Paula Lacerda para que esteja conosco, ela que é curadora da Casa Euclidiana de São José do Rio Pardo. Por gentileza. E para entregar a peça em cristal, confeccionada pela Molinari Cristais, convidamos a senhora Regina Alves, presidente da Academia Poços Caldense de Letras, para que proceda a essa entrega. O que falar de um evento como esse? Nossa cidade posta em expoente. Pessoas trabalhando firme em prol da cultura. Gente indo e vindo, seguindo a trilha do pensamento positivo e que nos leva ao poder da mente. Tudo isso é Flipossos. Tudo isso se chama Gisele Correia Ferreira. Hoje, comemorando 11 anos de luta em busca do sonho, pode estar certa, Gisele, que seu sonho está realizado e concretizado nesta obra-prima e que alcançou potência internacional quando a mídia fala do seu projeto que ora está sendo realizado nesta cidade. Creio eu que faço parte desse público que bravamente trabalha no sentido de aculturação de um povo e a preservação da língua máter, que esse evento agrega valores intransponíveis, pois que povo culto tem condições de dizer por si e sentido lógico de transformação. Quem lê sabe falar bem, e nada mais lindo que um discurso bem feito, uma decifração de sons, com garbo e essência de apoderamento do cerne da retórica e entendimento da dialética. A Flipossos é realidade, e nós que nascemos nessa cidade, vimos morar aqui, ou estamos visitando,
Estamos deveras orgulhosos de integrar esse público seleto que tem o prazer de viver esses dias de festa, pois que a Flipossos é a maior festa cultural de Minas Gerais. E eu, conscientemente defensora nata da cultura, digo e repito, a Gisele Correia Ferreira é a maior representante cultural dessa cidade. E digo mais, por mim e por muitos que aderiram o apelido dado a ela, nada mais justo que ser essa estrela da cultura denominada de embaixatriz da cultura Poços Caldense. Para quem realiza um empreendimento desse porte, que idealiza eventos com a magnitude que tomou a Flipossos, todas as homenagens nesse sentido são poucas, e ser chamada de embaixatriz da cultura é o mínimo que uma cidade pode permitir a uma munícipe, e conclamo, aqui presente o senhor vice-prefeito, Nizar El-Khatib, a secretária de Cultura, Maria Cláudia, e a toda a Câmara Municipal, a instituir esse codinome a essa anfitriã da cultura dessa cidade, pois chama para casa autoridades da cultura e as faz entender que Poços de Caldas é uma cidade culta. Hoje estamos aqui fazendo grandes homenagens para diversos autores, escritores, brilhantes vetores do mundo das poesias, trovas, versos, artigos, contos e floreios diversos da nossa língua-mãe. E Euclides da Cunha é um desses ícones que defendeu a vivência do nordestino, expondo sociologicamente o que viveram os nordestinos com a Guerra dos Canudos. História contada e que deixou para a posteridade uma saga viva em todos os momentos. Embora estejamos sem esse grande escritor desde 1909, ainda mantém vivo em nós a sabedoria e a força de lutar em momentos de ordem e progresso, pois que desvendar conteúdos e descrevê-los da forma como fez Euclides da Cunha, jamais há esquecimento. E como um povo precisa ter memória, seu legado nos fortalece e nos honra, permitindo que sigamos com o intuito de ver nosso país grande, forte e altaneiro. Assim somos seguidores do que é bom e digno de ser vivido. E com a Flipossos, nos dando impulso, e com os conteúdos dos grandes mestres escritores, nada pode nos deter. E Poços de Caldas é guardiã de uma cultura invejável, e que Deus nos permita sermos sempre defensores ferrenhos do falar bem e entender melhor ainda. Muito obrigado, Regina, pelas palavras. Agradecemos também e registramos as presenças do vice-prefeito municipal, Nizar El-Khatib, da secretária municipal de Educação, Maria Cláudia Prézia, do secretário de Cultura, João Alexandre Moura. Muito obrigado. Eu gostaria de ouvir também os representantes da queridíssima São José do Rio Pardo, que se fazem presentes. Lúcia, por gentileza. Muito bom dia a todos, autoridades presentes. É uma alegria incomensurável estar aqui hoje, numa importante feira onde a literatura é o foco mais importante. Nós nos sentimos com um pouco de inveja, uma inveja boa, de saber que Poços de Caldas mantém há tanto tempo e de uma forma tão brilhante essa feira. E esse ano, ter Euclides da Cunha como homenageado nos faz muito feliz. São José do Rio Pardo adotou Euclides da Cunha como seu filho. E esse filho fez com que São José do Rio Pardo fosse colocado no cenário nacional como um ponto também de cultura. Nós, que trabalhamos com cultura, sabemos de todos os percalços que temos para poder realizar, então, os nossos intentos. Euclides da Cunha nos deu a visão de dois Brasis, o Brasil do sertão e o Brasil do litoral. E a contemporaneidade da obra de Euclides da Cunha
faz com que ainda continuemos estudando tudo isso que ele levantou. Ele foi, então, aquele que descortinou aos nossos olhos os Brasis que nós não conhecemos. E ainda temos que conhecer muito. Ficamos muito lisonjeados em ter Euclides da Cunha ser homenageado, onde esse ano comemoramos os 150 anos de nascimento de Euclides da Cunha. Estamos aqui presentes, né? Professora Maria Olívia, doutora também, do Conselho Euclidiano. Nós temos um Conselho Euclidiano que mantém, que é o baluarte do trabalho euclidiano em São José do Rio Pardo. Um movimento que acontece há mais de 104 anos. Então, para nós, é uma honra muito grande poder estar aqui e receber essa homenagem tão importante. São José do Rio Pardo se sente muito honrada. Trago o meu abraço a todos e gostaria já de convidá-los a ir à Semana Euclidiana de 2016, semana que acontece há 79 anos, semana onde nós temos os ciclos de estudos, onde estudamos as obras de Euclides da Cunha e a sua vida. São estudos, professores, pesquisadores e alunos. Acontece de 9 a 15 de agosto. Então, já estendo o convite a todos a participarem da Semana Euclidiana 2016. Muito obrigado. E eu gostaria, se você me permitisse, de oferecer alguns mimos a algumas pessoas, e trouxemos algumas revistas. Depois, quem se interessar, essa é a revista, que é uma revista anual, que é a revista Cultura Euclidiana. São textos de professores, pesquisadores, que é oferecida aos nossos maratonistas e aos nossos visitantes. A Casa de Cultura Euclides da Cunha, que é a casa onde Euclides da Cunha viveu durante 3 anos, que esteve em São José do Rio Pardo, para construir a ponte. É uma casa que virou um museu histórico-pedagógico. E tenho o maior prazer de recebê-los lá. Lá vocês vão ter uma visita monitorada e vão ficar fascinados com a vida e com a obra de Euclides da Cunha. Essa é a revista, então, essa é a de 2015, que vai ser oferecida. Gostaria de oferecer também, por favor, Paula, a Enciclopédia Euclidiana. Essa enciclopédia, ela saiu em 2012, quando comemoramos 100 anos do movimento euclidiano em São José do Rio Pardo. É uma enciclopédia que contém, são 40 textos dos melhores 70 anos de Semanas Euclidianas. Então, são autores diversos, e isso também é uma joia para quem quer estudar. Tá bom? Então, são vários textos e é uma enciclopédia. E esse ano nós vamos fazer o 2º número da enciclopédia. Eu gostaria de oferecer essa enciclopédia à secretária de Cultura do município, por favor. João Alexandre. Leandro, por favor, entrega para mim. Vai para lá. Ao senhor João Alexandre Moura. Gostaria também de oferecer à senhora Maria Cláudia Preze, desculpe, secretária de Educação, um exemplar dessa revista e dessa enciclopédia. Nelsinho, você já está aí embaixo? Por favor, o Nelson é o nosso assessor de cultura. Eu gostaria que ele oferecesse à dona Benedita um exemplar da revista e da enciclopédia também. Eu gostaria que a Ana Paula entregasse ao seu vice-prefeito, Nizar El Khatib, é isso? Um exemplar da revista e da enciclopédia.
Agora eu sei que eu sou falastrona, mas eu preciso contar uma pequena história para poder entregar essa peça que nós vamos entregar. Em 2014, a ponte Euclides da Cunha, ela foi reformada. Ela estava precisando de uma reforma e conseguimos uma reforma. Você poderia me dar essa peça, Ana Paula? Não. E da ponte? A ponte, então, faria 113 anos. E foi uma luta muito grande poder reformar essa ponte. É uma ponte centenária que precisava de reforma. Nós tiramos dessa ponte um fragmento de uma transversínia, que é uma peça que corta a ponte de um lado a outro. E dessa transversínia, nós tiramos 113 fragmentos que foram numerados. E esses fragmentos são entregues em momentos muito importantes para que seja guardado, então, na cidade, com pessoas que têm importância dentro da cultura nacional. Hoje, nós trazemos essa transversínia, esse fragmento de número 54, e eu entregaria ao senhor vice-prefeito, que ele pudesse, então, levar até a prefeitura, entregar ao prefeito, esse fragmento como um presente de São José do Rio Pardo e de Euclides da Cunha a Poços de Caldas, que a partir de hoje passa a ser a nossa co-irmã. Então, eu entrego ao senhor. Eu vou passar para cá. Muito obrigado. Recebo com muita emoção. Isso, como é um objeto histórico, vai direto para o Museu Histórico de Poços de Caldas. Vou passar para mãos do João Alexandre, que é o nosso secretário de Cultura. Muito obrigado mesmo, é muita emoção. E aqui, como as peças são únicas e numeradas, essa é de número 54. E tem um trecho que Euclides sempre dizia: ou progredimos ou desapareceremos. Esse é o nosso trabalho, levar o euclidianismo, levar a obra de Euclides da Cunha tão contemporânea aos lugares mais longínquos que pudermos levar. E hoje nos permitiram também trazer a Poços de Caldas. Muito obrigado, um grande abraço no coração de vocês e que nós possamos nos encontrar na Semana Euclidiana 2016. Muito obrigado à organização da Flipossos pelo carinho com que nós fomos convidados. Muito obrigado. Bom dia para todos. Muito obrigado, portanto, aos amigos de São José do Rio Pardo que abrilhantam a abertura desta edição da 11ª Feira Nacional do Livro. E lembrando que hoje à tarde, às 15h30, todos estão convidados para o bate-papo com a Lúcia, com o Leandro, sobre a vida e obra de Euclides da Cunha na Arena Cultural, com a conferência Euclides da Cunha, Intérprete do Brasil. E antes de apresentarmos o encontro dos escritores poços-caldenses, nós queremos também ressaltar a importância do festival junto às escolas municipais, estaduais e particulares de Poços de Caldas, que anualmente dão início às atividades relacionadas ao festival literário com meses de antecedência. E nessa edição não poderia ser diferente. Aproveitando a temática central, de Camões a Machado de Assis, uma viagem pela literatura clássica,
a Secretaria de Educação do município, em parceria com a GSC Eventos, desenvolveram o concurso cultural, onde houve uma participação maciça de crianças e jovens estimulados por seus professores que não mediram esforços para incentivar seus alunos. Nesta edição, um total de 149 redações e 276 desenhos, praticamente o triplo de trabalhos do ano passado. E os vencedores do concurso cultural Flipossos 2016, nós vamos conhecer agora. Modalidade desenho, categorias do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Em terceiro lugar, Tomás Veríssimo Paiva, do Centro Educacional Inovação. Em segundo lugar, Luca Antônio Sarracini da Silva, da Escola Municipal José Mahmud Hassan. E em primeiro lugar, Laís Martins Rocha, da Escola Municipal Alvino Osken de Oliveira. Modalidade desenho, em terceiro lugar, modalidade desenho nas categorias de 4º ao 6º ano do ensino fundamental. Terceiro lugar, Gabriela Carvalho Tavares, da Escola Municipal Haroldo Afonso Junqueira. Em segundo lugar, Yasmin Ribeiro Junqueira, do Colégio Objetivo de Poços. E em primeiro lugar, Giovana Amaro Moraes, do Instituto Educacional São João da Escócia. Ainda na modalidade desenho, categorias do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, o terceiro lugar, com Isabela Maria Domingues Silva, da Escola Profissional Dom Bosco. Em segundo lugar, Mayumi Saquete Carvalho Tomás, da Escola Profissional Dom Bosco. E em primeiro lugar, Vinícius Alencar Borges do Lago, também da Escola Profissional Dom Bosco. Modalidade desenho ainda, categorias de 1º ao 3º ano do ensino médio. Terceiro lugar, Luiz Gustavo da Silva, do Colégio Objetivo de Poços. Em segundo lugar, Caio Peral Ribeiro, do Colégio 7 de Setembro, Coque. E em primeiro lugar, Tarsila Marco Antônio Alvise, do Instituto Educacional São João da Escócia. Modalidade redação, categorias 3º a 4º ano do ensino fundamental. Em terceiro lugar, Beatriz Rezende Faria, do Colégio Jesus Maria José. Em segundo lugar, Gabriel Bing Hong Hu Paz, do Centro Educacional Inovação. Em primeiro lugar, Elisa Teodoro Pesce, do Centro Educacional Inovação. Categoria redação, ou modalidade redação, categorias de 5º ao 6º ano do ensino fundamental. Em terceiro lugar, Maria Oliveira Mori, do Centro Educacional Inovação. Em segundo lugar, Antonella Chiacchio Canhani, do Colégio Objetivo Poços. Em primeiro lugar, Bianca Royel Ferraz Borges, do Colégio Jesus Maria José. Modalidade redação, categorias de 7º ao 9º ano do ensino fundamental. Terceiro lugar, Maria Isabel Galvão Prata, do Colégio 7 de Setembro, Coque. Em segundo lugar, Fernanda Franz, do Colégio Jesus Maria José. E o primeiro lugar, Mariana Negrini Delgado, do Colégio Jesus Maria José. Modalidade redação, categorias 1º ao 3º ano do ensino médio. Em terceiro lugar, Pedro Rodrigues Nakarato, do Instituto Educacional São João da Escócia. Em segundo lugar, Keiko Sasaki Itokawa, do Colégio Jesus Maria José. E em primeiro lugar, Vitória Silveira Domingues, do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza. Os trabalhos contaram com a contribuição dos seguintes jurados. Na área de redação, analisaram e julgaram os trabalhos dos professores e escritores Hugo Pontes, Rita Schultz e Tadeu Rodrigues. E na área de artes e desenhos, a professora Daniela Marco Antônio Alvise e o artista plástico Marcelo Abuchala, a quem nós agradecemos com muito carinho. E para falar um pouco sobre o concurso, convidamos a professora Maria Cláudia Prézia, nossa secretária de Educação, que aproveita também para dar as boas-vindas a todos. Secretária, por gentileza. Bom dia.
Bom dia, vice-prefeito, meu companheiro Nizário Catibe. Bom dia, Gisele e toda a sua equipe, né? E parabéns pelo brilhante trabalho. Fica muito difícil, né? Para eu falar depois de tanta emoção, né, Tite? Né? Na verdade, eu tive a oportunidade no lançamento da Flipostos de conhecer melhor a homenageada, e na época ela ficou contando para mim umas histórias muito interessantes do meu avô, né, Tite? Do seu Zé Prézia, né, que era amigo do seu pai. Né? Eu falei para minha mãe, falei, olha, você tinha um pai, dá para virada, né? Na verdade, não é, Tite? Você sabe que antigamente, né, a gente tem uma lembrança, né? A cultura e a boemia andavam muito juntas, né? Então é muito difícil, né? As pessoas terem tantos acessos, né? As conversas se davam geralmente com um bom copo de uísque, né? Ainda bem que hoje não é assim, senão a gente ia, né, ter problemas. Né? Mas eu fiquei muito contente na época, quando ela falou do meu avô, porque a gente ouve algumas coisas, né, em relação à minha família, né, a tia Malala, ao meu avô. Mas quando a Tite falou, eu senti assim, um carinho tão grande. Né? E eu fiquei assim, bastante emocionada, né? Cheguei lá em casa e falei, mãe, até que enfim eu fui num lugar, né? E que realmente eu achei que foi dado o valor, né? Que eu sempre escutei na minha casa que o meu avô tinha, mais do que empreendedor, mais do que nome de avenida, né? Mais do que colaborar com as pessoas, eu acho que colaborar com valores. E eu vendo a homenagem de hoje, eu fico muito preocupada com a minha responsabilidade enquanto secretária municipal de educação. Nós estamos num tempo de intolerância, né, um tempo de muitas dificuldades, né, e será que nós vamos conseguir que os nossos estudantes cheguem onde nós vimos todo mundo aqui? Né? Será que nós vamos conseguir vencer, né, esses inimigos externos da falta de respeito, né, da falta de tolerância, da não possibilidade da diferença, né, em tempos que a gente ouve contar histórias e que as pessoas se sentavam na mesma mesa, independente da posição político-partidária, independente do time de futebol ou da religião. E hoje não é isso que a gente assiste. A gente assiste muro, né? Tem que colocar muro para as pessoas torcer, cada um para um lado, mas tem que ter um muro no meio para elas não brigarem. E a gente tem sofrido muito para trabalhar com os nossos estudantes e explicar isso. Né? Explicar que isso não pode acontecer, que a gente não pode brigar por causa disso, que a gente tem direito de ter opinião diferente. É um direito das pessoas terem opiniões diferentes. Não é direito das pessoas ofender umas às outras por causa disso. E, infelizmente, eu acho que a rede social tem mais prejudicado do que contribuído nesse sentido. Nós que somos educadores mais tradicionais, estou vendo a Regina ali, professora, né, que eu tive a honra de trabalhar na escola. Né, eu já dei aula para a Dani, né, para a Daniela Marco Antônio, vocês viram, sou novinha, né, gente? Eu dei aula para a Daniela, ela estava na 2ª série, ela tinha 8 anos. Aí, quando eu olho aqui, eu falo, olha, pelo menos eu acho que a minha parte enquanto professora eu consegui, né, Dani? Eu espero que, enquanto secretária, eu tenha a mesma alegria, e a mesma, estou vendo a Ana Maria, que é professora lá do colégio comigo, né, e outros companheiros de luta, e eu vejo a dificuldade que nós estamos passando hoje, mas eu sou otimista por natureza. Então, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu estava em Belo Horizonte, num encontro do MEC, com representantes de todos os municípios de Minas Gerais. Não tem para a gente. Tá? Poços de Caldas, com todas as nossas dificuldades, e graças, eu acho, a esse trabalho de parceria, igual a gente tem com a GSC, né, que a gente consegue ter educação e cultura, educação e promoção social, educação e saúde. Eu não vi nenhum município com os índices, né, que a gente tem de atendimento. Né, e isso não é um trabalho meu. Isso é um trabalho da população de Poços, é um trabalho de uma equipe, né, de equipes que trabalham nas unidades, na rede municipal, na rede estadual e na rede particular. E aí, nesse sentido, eu quero dar parabéns. Né? Quando a gente conversou sobre a ideia do tema, nós, né, tivemos algumas pessoas apreensivas com a loucura da Gisele e minha, né? E
né, de outras pessoas junto, né, conosco, porque é um tema muito complicado para os nossas crianças e adolescentes. E nós vimos que não é verdade. Né? Na verdade, as crianças e adolescentes são capazes de muito mais, acho que até, né, eu espero, e aí essa é a minha fé, né, em nós mesmos. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de fazer essa parceria e mais. Né, nós vamos ter aqui um encontro de educação, na sexta-feira, né, no dia 6, e que dessa vez eu acho que a URCA vai ficar pequena para o nosso encontro, né, Gisele? Eu estou muito contente, quero agradecer demais, né, vocês terem oferecido essa oportunidade para os nossos professores. Né, a gente precisa de conversar, precisa de ouvir, precisa de trocar experiência, precisamos estar juntos. Né, então, essa oportunidade abre portas. E eu sou otimista, tá, gente? Então, por mais que os tempos estejam difíceis, eu tenho certeza que nós somos capazes de fazer com que os nossos estudantes sejam melhores que nós, porque nós falhamos em algumas coisas em relação ao respeito com as outras pessoas. E eu tenho certeza que os meus alunos, né, meus estudantes da rede municipal, da rede estadual e da rede particular vão estar aqui e vão fazer melhor que a gente e, quem sabe, né, se remeter a uma época, né, Tite, em que as pessoas tinham muito mais respeito, muito mais alegria, né, e ela ainda falou para mim assim lá, né, eu não casei porque eu dediquei, falei, Tite, ó, estamos igualzinho, né? Fiquei trabalhando demais, aí eu falei, lá, a gente não precisa nem ser bela, nem recatada e do lar, né? Embora também não tenha problema nenhum em ser isso, né? Que é isso que eu acho que o problema foi exatamente o que as pessoas criam na cabeça da gente. As pessoas escolhem ser aquilo que elas quiserem e que puderem. Se você quiser, a minha mãe, né? Para mim ela é bela, ela é recatada e é do lar. Eu não sou nenhuma das três coisas. E nem por isso uma tem conflito com a outra. Né? São oportunidades diferentes, épocas diferentes, né? E escolha de vida diferente. Eu falava para as mães do colégio municipal, eu nunca vou ter o trabalho que vocês têm com seus filhos, mas também nunca vou ter a alegria de ver um filho igual a mim, né? Aqui na feira do livro, falando para tanta gente importante, né? E sendo assim tão agraciada, né, com todo o trabalho que eu e minha equipe a gente tem feito lá na Secretaria de Educação. Então, eu agradeço, tenho certeza que nós vamos ter um excelente evento, uma excelente feira. Muito obrigada. E lembrando que os alunos vencedores, em primeiro lugar, receberão como prêmios livros autografados pelos escritores convidados que eles escolheram da programação deste ano. E os segundos e terceiros lugares receberão certificados de honra ao mérito. A cerimônia de entrega da premiação será nesta quinta-feira, dia 5 de maio, a partir das 19 horas, na Arena Cultural. Todos convidados para que prestigiem os alunos e escolas que participaram de forma tão efetiva desta importante atividade cultural do Flipossos 2016. E, por falar em crianças, queremos fazer um destaque especial ao SESC, esta importante entidade que tem sido parceira da GSC Eventos na realização do espaço SESC Flipossinhos. Com muita dedicação, o SESC não só decorou o espaço de forma alegre e lúdica, como também é responsável pela rica programação que envolve contação de histórias, teatro, oficina e muita diversão. E para falar um pouco desta importante parceria, convidamos agora o senhor Marcílio Coelho Lisboa da Silva, coordenador de projetos culturais do SESC. Bom dia a todos e todas, autoridades e demais presentes. Bom, fica até um pouco difícil de falar depois de tantas homenagens bonitas, principalmente a da senhora Tite. Parabéns pelo trabalho, magnífico. Dos demais também, óbvio. Bem, o Departamento Regional do SESC em Minas, com a sua representação aqui em Poços de Caldas, né, desenvolve
inúmeras atividades, não só na área de cultura, mas também de saúde, assistência, educação, hospedagem, turismo, e todas elas se relacionam, né, de forma gratuita para toda a população. E, diante dessas ofertas, a cultura, principalmente, se dedica a várias linguagens, né? Dança, teatro, audiovisual, artes visuais com pintura, desenho, balé, na dança, entre outros, né? E também nós possuímos bibliotecas e atuamos com literatura. E por atuarmos com a literatura, nós entendemos que a importância da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e da Flipossos, que é o Festival Literário de Poços de Caldas, pela sua importância, nós também participamos. Participamos com a Flipossinhos, né? E participamos como um parceiro, porque nós entendemos que a feira e o festival, ele é para a cidade e é para o SESC muito importante. E, por essa importância, nós desenvolvemos nossas atividades e oferecemos elas às crianças. E oferecemos elas às crianças para quê? Para que essas crianças elas não venham somente passear com seus pais e ver aquela feira, mas ela venha conhecer, ela venha ser estimulada a conhecer o mundo da leitura e da literatura. Elas venham, a partir desse encontro, desenvolver o hábito da leitura, que é tão importante para todos nós. É com leitura, é com essa cultura que nós vamos conseguir melhorar o país, transformar esse país numa grande nação. É com cultura, é com literatura, é com leitura, é com educação e tudo mais. Mas com cultura principalmente. É muito importante. Então, dessa forma, ao trazermos assim, a Flipossinhos, apresentando dessa forma tão lúdica, mas, ao mesmo tempo, tão eficientemente cultural, é que a gente entende que as crianças, que são nossos futuros, elas só vão realmente ser nossos futuros se nós estimularmos desde pequeno, se tornando jovens leitores, críticos e adultos conhecedores de que o correto não está no outro, mas está em si mesmo. E só vamos descobrir isso com bastante leitura. Enfim, este ano, além de trazermos, né, e participarmos com a Flipossinhos, nós estamos trazendo também uma mesa, né, de debate para amanhã, no domingo, com duas escritoras que ganharam o Prêmio Sesc de Literatura de 2015, né, que são Marta Barcelos, com a obra Antes que Seque, e Sheila Simaniotto, com a obra Desterros. Então, assim, diante dessa importância, dessa nossa participação, nós queremos e desejamos que a Flipossos, a Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, seja um sucesso, como tem sido, Gisele, nos demais anos, né? Então, assim, estamos à disposição para participar sempre, agradecemos, né, a parceria e estamos aí, tá bom? Sucesso para todos. E na presença do Marcílio, nós agradecemos os demais integrantes do SESC, de Minas Gerais, também do Estado de São Paulo, que nos prestigiam nesta abertura. E também deixamos o convite a todos para a solenidade noturna de hoje, a partir das 19h30, quando faremos as homenagens ao patrono e ao país Uruguai, e também o belíssimo espetáculo Clássicos da Música, com a Banda Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas, regida por Juliano Barreto, com participação especialíssima do baixo barítono Orival Bento Gonçalves. A Banda Sinfônica e Orival Bento Gonçalves se apresentarão pela primeira vez juntos
em um espetáculo inédito, hoje à noite, aqui no Flipostos 2016, lembrando com o início previsto para as 19h30. E continuando as atividades desta manhã festiva, em comemoração aos 11 anos da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipostos 2016, convidamos agora o excelentíssimo vice-prefeito municipal, Nizar El Khatib, que nessa oportunidade representa o nosso prefeito, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, para suas palavras de boas-vindas. Por gentileza, vice-prefeito. Bom dia a todas e a todos. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui, uma honra muito grande estar aqui. E eu quero já de começo falar que a Gisele, a sua equipe da GSC, faz um trabalho em Poços de Caldas muito importante, já com a 11ª Flipostos. Então eu gostaria que nós agradecêssemos a essa equipe, a Gisele, com uma salva de palmas. Quero agradecer também algumas pessoas, o João Alexandre, secretário de Cultura, com toda a equipe da Secretaria de Cultura, que foi agora, em 2015, formada, e agora nós temos habilitação da Secretaria de Cultura junto ao governo federal, ao governo estadual e até para patrocínios particulares. E é a primeira vez na história que estamos com uma Secretaria de Cultura. Então, isso realmente é um adicional importante para Poços de Caldas continuar desenvolvendo trabalhos fundamentais na cultura. Quero aqui também voltar a falar da Tite, né, que realmente nos emocionou, chorei bastante, meu lenço está encharcado aqui, porque foi muito bonito. A ADV, realmente eu conheço há muito tempo, sabe, Gisele? E a ADV, eu participei de alguns eventos com a ADV há muitos anos. Um dia me chamaram para fazer uma palestra lá na ADV, eu falei, poxa, fazer uma palestra para cegos, como que vai ser? Né? Então, eu me surpreendi, mas foi um momento que eu aprendi muito, foi bastante gratificante para mim, né? Esse contato. E hoje, lá na ADV, nós temos um trabalho fundamental para o desenvolvimento do esporte, que é o goalball, né, com o Heraldo, e 2 meninos já estão na seleção brasileira. Então, o trabalho que é feito aqui em Poços é um trabalho de alto nível. E hoje eles emocionaram com o coral, né, com homenagem a Tite. Quero também aqui agradecer a Maria Cláudia, secretária da Educação, e a toda a equipe da Educação. E é interessante, né, Maria Cláudia, falar da viagem, né, de Camões a Machado de Assis, e que as crianças estão envolvidas nisso, né? É surpreendente até. Tá? Parabéns mesmo ao seu empenho, né, junto às escolas. E quero também agradecer aqui a Lúcia Vito, o Leandro Leal e a Ana Paula, que representam o homenageado Euclides da Cunha, né? A Regina Alves, presidente da Academia de Letras de Poços de Caldas. Né? E queria falar que o patrono, né, o José Maurício, que estará aqui presente à noite, né, Gisele? Então, isso é um orgulho para a cidade de Poços de Caldas. E tem um detalhe que até história eu acho que é muito importante. Ele vai contar um pouquinho de Dom Pedro quando inaugurou o trem aqui em Poços de Caldas da Mogiana, né? E por sinal, história é história. Esse ano nós teremos o trem turístico de volta e é uma história que o prefeito Heloísio terá o orgulho de reinaugurar. E quanto à questão mesmo da cultura, né, que nos engrandece muito quando a gente abre um livro, e principalmente de bons autores, né, de grandes compositores na música, né, a gente cresce um pouco a cada dia. Eu, às vezes,
com um livro na mão, a gente se emociona com algumas palavras, às vezes. São coisas que ajudam o dia a dia, né? E eu tenho uma origem árabe e gosto de ler literaturas de vários países que eu aprendi, né? O último livro que eu li agora, a história também do Nelson Mandela, né? E de outros grandes nomes do mundo, mas tem um compositor e escritor, que é o Khalil Gibran, que eu sempre deixo na cabeceira, porque é fantástico. E ele diz, em algumas histórias, que sempre chega uma pessoa perguntando, ou para um professor, ou perguntando para uma mulher, cada situação, ou de amor, ou de cultura, ou, né, de situações da vida, né? Então, uma vez ele viu uma mulher com 2 crianças no colo e disse: vossos filhos não são vossos filhos. Vossos filhos vieram de vós, mas não de vós. Vossos filhos não lhes pertencem. Vossos filhos têm os próprios pensamentos. Vossos filhos são como flechas. Vossos filhos precisam de um arco que são vocês, os pais. Mas quando vossos filhos são lançados, eles pertencem ao mundo. Então, o que a Maria Cláudia estava dizendo, que é a questão da esperança dos nossos filhos. Nós temos esperança que teremos um mundo melhor através dos ensinamentos, né, que nós temos na cultura, na escola, e o Brasil realmente está passando por uma fase que há necessidade de quem tem mais experiência transmitir esse amor, essa esperança para os nossos jovens. Então, parabéns à Feira do Livro.